Estamos de volta a mais uma aula aqui no Instituto FASTEF, turma bonita. Eu sou Eduardo Maciel e nós estamos com a nossa turma de bacharel em teologia, nossa turma avançada em teologia. Nesta proposta, nessa aula de hoje, nós vamos estudar juntos psicologia cristã. Já chegamos à aula de número 3 e se porventura você não assistiu às 2 aulas anteriores, faça como a Fernanda Schuff, peça os links, vai estar no teu grupo, obviamente, de alunos, para que você possa ter acesso a essa aula de psicologia cristã, como nós estamos fazendo todas as aulas aqui, para a gente crescer um pouco na graça e no conhecimento. Eu gosto de começar todas as minhas aulas falando o que vimos na aula passada. Nós falamos do desenvolvimento humano na visão cristã, falamos da natureza do ser humano, também sobre a fronteira entre o espiritual e o emocional, falamos do lugar da psicologia no contexto igreja, falamos do papel da psicologia como ciência, ainda falamos na aula número 2, compreendendo a nós mesmos e aos outros. Obviamente que uma pessoa que não consegue se autocompreender, vai ser difícil também ela compreender os outros. Falamos sobre ferramentas para o bem-estar, psicologia no dia a dia, no cotidiano, a responsabilidade de um líder. Existem líderes que ainda não assistiram essa aula, a responsabilidade é grande. E finalizamos a aula 2 com psicologia e cristianismo. Então, volta lá no teu material didático, volta lá na aula número 1, número 2, para que você tenha detalhes desses assuntos e também de outros assuntos que nós vamos teologar aqui ao longo das nossas aulas. O nosso tema em voga hoje, na aula de número 3, é sobre personalidade. E a grande pergunta é: o que é personalidade? Tem muita gente que faz confusão de personalidade com caráter, personalidade com temperamento, personalidade com ego. E hoje nós vamos tentar desmistificar e definir muito bem o que é a personalidade. Definindo, então, personalidade, centenas de definições sobre a palavra personalidade, mas apenas uma só essência. Existem centenas de definições de personalidade, mas um teórico de 1974 chamado Allport, um dos mais conceituados teóricos do assunto, ele relaciona não menos de 50 dessas definições obtidas desde lá de trás na filosofia, na teologia, que é nossa área, no direito e na sociologia. Então, Allport ele vai fazer um grande compilado sobre as 50 definições sobre personalidade. Para você ter uma ideia que o nosso tema hoje não é um tema restrito, ele é um tema muito amplo. Hoje nós vamos falar de coisas aqui que são coisas muito amplas dentro da psicologia cristã. O que a personalidade ela inclui, professor? A personalidade ela inclui traços, habilidades, que são as capacidades e características individuais que definem cada pessoa, ou seja,
Eu tenho determinadas habilidades que talvez você não tenha. Na minha personalidade, na minha persona. E talvez você tenha certos traços que eu não tenha. Então isso faz de mim, de você, ímpares. Personalidade marcante. Crenças e valores também inclui a personalidade, porque tem atitudes, tem motivos, tem formas habituais, tem ajustamento de cada indivíduo. Cada indivíduo tem o seu conjunto de crenças, cada pessoa tem os seus valores. O que pode ser errado para mim, talvez para você não seja, e vice-versa. O que pode ser errado para você, dentro do meu ethos, dentro dos meus valores, da minha personalidade, talvez para mim não tenha nada de errado. E o temperamento, ele também está incluso nesse bojo chamado personalidade. Temperamento tem a ver com reações emocionais típicas, ação e reação. Temperamento tem a ver com estados de humor e características de vigor da pessoa. Eu costumo dizer que cada pessoa tem uma marca. Cada pessoa tem um temperamento mesmo. Cada pessoa tem uma característica distinta um do outro. E existem multiplicidades de temperamentos, de personalidade, até de caráter. Por isso que a equação não é tão fácil. Por isso que a gente consegue desdobrar aí num mundo de aproximadamente 7 bilhões de habitantes, tantas personalidades distintas. Quais são as principais definições de personalidade? Para o Porte, nós temos pelo menos 3 grandes classes. De uma maneira mais ampla, ele vai agrupar cada uma dessas classes de personalidade em 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo dos efeitos externos, que daqui a pouco eu vou detalhar. Daqui a pouco eu também vou detalhar o segundo grupo, que são o grupo de estrutura interna. E o terceiro grupo dessas grandes classes de personalidade são os conhecidos como positivistas. É necessário que a gente venha detalhar nessa aula cada uma dessas posições, cada uma dessas classes, desses grupos de personalidade, até para você não se perder, até para você não achar que uma coisa é uma coisa e outra coisa é a mesma coisa. Não. A gente precisa distinguir cada um desses 3 grupos. Começando pelo efeito externo. Nesse grupo, há um impacto social, que é a soma total do efeito, provocando por um indivíduo na sociedade. O que esse indivíduo ele provoca, o que ele influencia, o que ele faz dentro do seu habitat, dentro do seu contexto social. A influência são os hábitos, são as ações que conseguem influir em outras pessoas. Quando, por exemplo, eu digo para vocês, estudem teologia, estudem psicanálise, estudem neuropsicanálise. Eu sou um formador de opinião. E se você, porventura, for influenciado por mim e começar a estudar essas 3 áreas que são fantásticas, teologia, psicanálise e depois neuropsicanálise, e a partir do ano que vem a gente vai ter um novo curso, né? Reconhecido pelo MEC, vai ser uma pós-graduação em neuroteologia. Então, quando eu digo para vocês, estudem, eu estou incentivando vocês.
Eu estou influenciando vocês. Eu estou dizendo para vocês, ó, vai aqui nesse QR Code, fala com o nosso time que você vai ter um desconto, porque você já é aluno. Então você vai fazer um combo de 2 cursos. Às vezes até dá para fazer 2 cursos por uma mensalidade, por um preço muito camarada. Às vezes dá para você conseguir fazer um curso por um valor muito, mas muito em conta, né? Como diz uma amiga nossa, muito em conta, mas é em conta que ela quer dizer. Então, são essas influências que em todo momento nós recebemos. Tomara que sejam boas influências, como eu tenho dado para vocês o caminho. O estímulo são as respostas apresentadas pelos outros ao indivíduo considerado como estímulo. Eu influenciei você a estudar teologia ou psicanálise. E aí você teve um estímulo, um gatilho. E aí você começa a procurar. Você começa a se inteirar. Pessoas que nem sabiam direito o que era a ciência. Agora, por causa de uma influência, nós estamos buscando informações, vendo se faz sentido para a gente, se é isso mesmo que a gente quer. E por último, reputação. Reputação nada mais é, dentro de um efeito externo, o que as pessoas pensam de mim. Essa é uma preocupação muito efetiva do ser humano. Seres humanos, eles têm essa preocupação. O que o fulano, o que o beltrano, o que o cicrano vai pensar de mim? Nós estamos preocupados com o efeito externo da nossa persona. Tem a ver com caráter? Não. Daqui a pouco eu vou aprofundar um pouquinho mais em caráter, mas tem a ver com persona, tem a ver com reputação. Os efeitos externos dentro de uma visão social, a personalidade como a reputação, através desses efeitos, as definições apresentam uma visão social, uma visão externa da personalidade. Apenas enfoca o aparente, ou então aspectos que causam impressão em outras pessoas. Existem, por exemplo, marcas de celulares que talvez nem seja o melhor celular. Mas por que as pessoas tanto querem aquela marca, aquele momento, aquele modelo? Se outras marcas de smartphones, de celular, fazem a mesma coisa. Você consegue fazer ligação, você consegue falar com teus contatos no WhatsApp, você consegue fazer uma conta na calculadora, mas por que tem que ser uma marca específica? Status. Quando a pessoa chega e coloca lá na mesa aquele celular, aquela marca, a reputação dela, o que as pessoas vão pensar dela, vai dizer assim, poxa, tá com dinheiro, hein? Comprou o celular de 10 mil, de 8 mil. Ó, tá podendo. Então isso é a reputação. E a linha é muito tênue aqui para pessoas que querem viver de aparência. Gente que vive de aparência vai usar as roupas mais caras, o melhor perfume, o melhor smartphone, como eu acabei de dizer, mas ela não é aquilo. Aquilo não tem nada a ver com o caráter dela. Aquilo é apenas para impressionar pessoas. E tem gente que ainda vive querendo impressionar os outros, querendo passar uma imagem que às vezes nem é verdadeira. Nesse caso, a personalidade aqui é confundida com reputação.
porque denota uma visão limitada, superficial do conceito personalidade. Personalidade é só isso? É só eu querer impressionar a outros? Claro que não. Personalidade vai muito além do que isso. Vai muito além do que reputação. Mas a partir desses efeitos externos desse primeiro grupo, eu acabo restringindo. Vamos para o nosso segundo grupo, que é a estrutura interna. A estrutura interna, o próprio nome já diz, né? O que está dentro de nós. A personalidade é a soma de todas as disposições biológicas inatas, impulsos, tendências, apetites e infinitos instintos do indivíduo, bem como disposições e tendências adquiridas por experiência, ou seja, aquilo que está dentro de mim, aquilo que está dentro de você, que nem todo mundo sabe o que é, somente você e Deus. Suas disposições biológicas, seus instintos, seus apetites, suas fantasias, seus impulsos, tudo que você adquire ao longo da vida como experiências, expertises, é aquilo que está dentro de mim. Não é aquilo que eu vou exteriorizar, mas aquilo que de fato é a minha composição. E dentro dessa estrutura interna, existe uma organização mental total de um ser humano em qualquer estágio do seu desenvolvimento. Abrange todos os aspectos humanos, do intelecto, do pensamento, da habilidade, da moralidade e de todas as atitudes construídas durante a nossa vida. Então, dentro dessa estrutura interna, nós temos o caráter. Dentro dessa estrutura interna, nós temos o intelecto. Dentro dessa estrutura interna, nós temos a habilidade. E dentro dessa estrutura interna, nós temos a moralidade. O que eu quero que você tenha? Uma visão holística, uma visão macro. Caráter não significa apenas moralidade. Sujeito é bom caráter, sujeito é mau caráter. Não. É porque sujeito sem caráter não existe, né? Ou é bom caráter ou é mau. Mas não é só isso. Tem intelecto, tem raciocínio, tem cognição, tem estratégia, tem habilidade, tem expertise. Existem pessoas que nasceram para uma determinada coisa, para uma determinada tarefa. Tem a ver com caráter. Por exemplo, jogar futebol profissionalmente. Habilidade, caráter, intelecto. Tem a ver com caráter. Será que todo mundo que sonha um dia ser um Messi, um Cristiano Ronaldo, um Neymar, um Mbappé, será que todo mundo tem essa habilidade? Não. Porque dentro dessa organização mental, falta esse tipo de caráter para jogar futebol, tá? Não quer dizer que a pessoa seja má caráter ou bom caráter. Porque caráter não é só moralidade. Tem processos e valores também. Processos psicológicos, que é esse conjunto organizado que pertencem ao indivíduo. Ninguém
tem um caráter igual ao de ninguém, esquemas de valores que pode ser unificado por experiências, por uma organização de valores que são mutuamente consistentes. Geralmente a gente forja caráter na infância, quando mamãe e papai começam a mostrar o mundo pra gente e dizer: isso aqui é errado, meu filho. Isso aqui não é bom, minha filha. Olha, isso aqui, papai do céu vai ficar triste com você. Aí nós começamos a formar caráter, bons caráteres. Porque a maior alegria de um pai e de uma mãe é quando alguém elogia seus filhos. Quando alguém me elogia, eu transfiro o elogio para Deus. Eu fico feliz, é claro, mas toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. É Ele que nos dá sabedoria, Deus. Agora é diferente quando alguém elogia nossos filhos. Quando alguém elogia, eu tenho dois, né? Um que tem 23 anos, Eduardinho, que é farmacêutico. De Eduardinho não tem nada, porque está maior que eu. E o outro que vai para o 4º período de medicina agora, que é o mais novinho, Gabriel. Quando alguém elogia os dois e dizem que eles têm uma educação, que eles são bons meninos, gente, isso massageia o meu ego e eu tenho a ideia de que eu fiz um bom trabalho. Valeu a pena todo o esforço, toda a dedicação. Fizemos um bom trabalho. E o terceiro grupo é o grupo da opinião positivista. O que a ciência diz sobre personalidade? Personalidade é a conceitualização mais adequada do comportamento de uma pessoa, considerada em todos os seus pormenores, que são muitos, é o que um cientista pode dar em determinado momento. Então, por que as pessoas elas se comportam como se comportam? Personalidade. Por que teu marido é tão diferente de você? Personalidade. Por que a tua esposa é tão diferente de você? Personalidade. Por que os seus filhos, por mais que seja uma cópia, têm as suas individualidades? Às vezes até parece que é filho da vizinha, mas não é meu filho. Personalidade. Cada um de nós, seres humanos ímpares, construímos ao longo do desenvolvimento as nossas personalidades. Aí os teóricos positivistas vão dizer que existem discordâncias das definições essencialistas. Esses teóricos de opinião positivista, eles vão discordar das definições essencialistas e eles vão afirmar que a personalidade interior é um mito. Eu não acho. Eu não acredito nessa opinião. A personalidade interior é uma construção cultural, social, religiosa. A impossibilidade de conhecer a essência da personalidade, segundo esses teóricos positivistas, é impossível conhecer a unidade dinâmica multiforme que realmente existe. É por isso que até hoje não conseguiram fazer o clone humano. Fizeram lá o clone de uma ovelha, né? A Dolly, que até já morreu, tadinha.
mas o clone humano ainda não foi possível. Por esse mistério, por essa multiforme graça de Deus, como a Bíblia nos diz. Apenas opiniões e conceitualizações. Dentro da teoria positivista, nós apenas podemos ter opiniões a respeito da personalidade. Ou seja, quando muito, conceituá-la. Por isso que existem vários conceitos de personalidade. No início da aula eu disse que são mais de 50, da filosofia, da sociologia, da teologia. Então, para os positivistas, não dá para dizer personalidade é isso. Apenas conceituá-las. Um dos conceitos mais difíceis da psicologia é que não existe definição correta ou incorreta. E por que é tão difícil? Porque isso acontece também em muitas ciências. Na antropologia, não tem certo nem errado. Na filosofia, não tem certo, não tem errado. Na própria teologia, são visões, são vertentes, são teorias, são teóricos. Como acabamos de ver, um dos mais difíceis conceitos da psicologia é a personalidade. Na verdade, não existe uma definição correta ou incorreta, uma definição fechada. Algumas apenas são mais completas, outras menos completas, e Allport vai apresentar uma definição existencialista de personalidade, tratando-a como uma unidade existente na pessoa que tem uma estrutura própria. Tem uma estrutura? Tem, mas também se apresenta de maneira multiforme, multifacetada. Não há como, de maneira concreta, eu dizer personalidade é isso, personalidade não é aquilo. Porque o contexto em si, ele é um contexto muito amplo. Então, na definição do Allport, a personalidade é organizada, ou melhor, é a organização dinâmica do indivíduo, dos sistemas psicofísicos que determinam o meu e o seu comportamento, o meu e o seu pensamento característico. E aí nós temos essa organização dinâmica, esses sistemas psicofísicos e esse comportamento característico de cada um. E tem momentos que a gente acha que conhece alguém, né? Ah, mas eu já convivo com essa pessoa tantos anos e ainda vai se surpreender. Porque nós, de fato, não conhecemos ninguém. De fato, a gente lê a personalidade, o externo. Mas, interiormente, o que existe no coração humano, muitas vezes a gente não sabe. O coração do homem, ele é enganoso. Nós temos 3 conceitos distintos para facilitar a nossa compreensão sobre personalidade. Abordaremos personalidade, abordaremos caráter e finalizaremos com temperamento. Tudo nessa aula. Já começamos destrinchando um pouquinho sobre personalidade.
Mas você não pode confundir com caráter. E você também não pode confundir com temperamento. Eu achei que eram sinônimos. Não, não são sinônimos. Cada um tem uma perspectiva, cada um tem uma função psicológica, digamos assim. Vamos começar por personalidade e caráter. Personalidade versus caráter. E aqui você viu algumas máscaras do teatro grego. Personalidade é uma máscara. A origem latina do termo persona significa máscara. Então quer dizer que nós somos falsos? Não. Não tem a ver com falsidade. Tem a ver com papéis. Tem a ver com máscaras. Tem a ver com atores. Quando você vê uma novela, quando você vê um filme, talvez aquele ator esteja passando para você, interpretando um papel que não tem absolutamente nada a ver com ele. Ele interpreta um ladrão, mas ele não é ladrão. Ele interpreta um abusador, mas ele não é abusador. Então essa máscara, analogia trazida pelo teatro grego, é um papel, é um personagem, por isso persona. O que é personalidade então, professor? É o resultado de um reduto inato de características básicas, acrescido de experiências vividas, que pressupõe a possibilidade de um indivíduo diferenciar-se do outro. Em todos os ambientes, você está dentro de um papel social. Como mãe, um papel social. Uma persona, mãe. Como esposa, outro papel social. Outra persona, esposa. Como professor, que é o meu caso, um papel social. Professor, teacher. Como aluno, porque eu estou fazendo pós-graduação em neuroteologia. Papel social de aluno, personalidade de aluno. Então eu preciso entender o meu ambiente para que a minha persona não venha cometer algumas quebras de protocolo. E o caráter? O caráter é uma máscara? Não. O caráter é uma marca. O termo caráter vem do verbo grego, significa gravar, e muitas vezes é usado como sinônimo de personalidade, mas não é. Caráter é uma marca de uma pessoa. É o seu padrão, é o seu traço, é o seu estilo de vida, é a verdadeira pessoa. É aquilo que guia o teu comportamento, o meu comportamento, o nosso comportamento, de acordo com os valores e princípios adequados. O seu caráter é a sua marca. Cada um tem uma marca registrada. E quando a pessoa é mau caráter, ela não faz o mal só para alguém, isoladamente. Ela faz mal para muita gente e a fama dela começa a se espalhar. Como 171, como mentiroso, como tratante, como falso.
A fama precede algumas pessoas. Quantas vezes eu perguntei lá no grupo de amigos, de pessoas envolvidas na docência do ensino superior, se alguém conhecia determinado professor, porque eu estava pensando em trazer ele para o meu time, colocar ele para dar aula para vocês. E às vezes um amigo dizia, não faz isso não, hein? Aquele ali é traíra. Aquele ali não é de confiança, não inspira confiança. É a marca dele. É o caráter dele. Ele pode até usar uma máscara de bonzinho. Na fábula lá da Chapeuzinho Vermelho, o lobo mau ele não deita na cama da vovozinha e ele não coloca as roupas da vovozinha e ele quer se passar pela vovozinha. Chapeuzinho diz, nossa, mas que nariz grande. Nossa, mas que boca grande. Porque ele tentou ludibriar exteriormente com a personalidade, mas o caráter ele sempre vai aparecer. Entenda que persona é um movimento externo. A origem do termo persona significa máscara. É uma ilusão. É um comportamento visível. Tem muito a ver com comportamento visível de qualidade superficial. Hoje em dia nós estamos na era da selfie. Todo mundo quer tirar uma selfie num lugar bacana, num restaurante bacana. Pouca gente tira a selfie do seu dia a dia. Porque muita gente quer passar uma imagem no Instagram, no Facebook, desse movimento externo superficial. E quando não há conteúdo, né? A embalagem tem que ser muito bonita. A persona é uma ação visível. Leva a acentuar um movimento externo de uma ação visível. O que é isso? Eu tenho que estar bem na fita. Eu não posso aparecer mal. As minhas debilidades, as minhas fraquezas não podem aparecer. Eu tenho que aparecer para todo mundo como um super-homem, como um Hulk. E isso é um movimento externo. Isso é uma persona. O caráter, ele já é inato. A expressão grega caráter significa gravar. E uma vez gravado, não dá para voltar atrás. Essa aula aqui, ela está sendo gravada. Depois ela vai ser publicada. Depois muita gente vai ver e rever. E se eu falar alguma coisa aqui, ficou gravado, não tem como voltar atrás. Se eu tivesse uma ideia preconceituosa, misógina, racista, transmitisse nessa aula, alguém vai recortar essa aula e eu posso ficar preso aí por uma fala minha que foi gravada. Caráter fica gravado. Caráter é o que eu faço quando não tem ninguém vendo. Quando não tem ninguém vendo, eu amasso o lixo e jogo pela janela do carro e sujo a rua, é o meu caráter. Não é a minha persona. É de natureza profunda. Enfatiza
Mas o que é inato da natureza do homem, o que está profundamente enraizado e o que é relativamente imutável. Por que relativamente? Porque só Deus pode transformar caráter. O ser humano, por mais força de vontade que ele tenha, ele não consegue, porque relativamente o caráter ele é imutável. Só mesmo a ação do Espírito Santo, que é nosso ajudador, que nos capacita para que tenhamos um caráter forjado e que possamos transformar as marcas do nosso passado. O caráter e o julgamento moral. Olha a balança aí, ó. A balança da justiça. Uma evolução de significado. Com o passar do tempo, o termo caráter foi adquirido com conotação específica diferente do sentido original de gravação. Hoje, quando se fala em caráter, há uma tendência de supor um padrão moral ou se fazer um julgamento de valor. Apesar de caráter não ser só isso, mas quando eu vejo atitudes equivocadas, erradas, eu digo mau caráter. Agora, quando eu vejo atitudes de louvor, bom caráter. Boa pessoa. A gente sabe que não é só isso, tá? Existem muitos outros aspectos. Mas o que reflete são bons caráteres ou mau caráter. Vamos fechar essa aula com temperamentos. Já falamos de caráter, já falamos de personalidade. Agora vamos complementar com temperamentos. E quando falamos em temperamentos, o que é temperamento? Dentro dos níveis constitucionais, a partir do nascimento de um bebê, vários níveis constitucionais, químicos, metabólicos, neurais, estabelecem para o indivíduo recursos para a formação da sua personalidade. Desde quando? Desde bebê, desde o nascimento. A base da personalidade, dentro desse nível psicológico, é chamada de temperamento. A base sobre a qual a personalidade se constrói. Então, todavia, porém, entretanto, temperamento é a base da nossa persona. A persona não está nem construída ainda, mas o temperamento é inato. Ou seja, você já nasce com esse temperamento que você tem. Eu já nasci com esse temperamento que eu tenho. É algo que vem na carga genética. É algo que passa de pai para filho, de mãe para filho. Na realidade, os temperamentos são uma mistura do papai e da mamãe. Às vezes você quer fugir disso e alguém brinca, nossa, você é igualzinho sua mãe. E você diz, Deus me livre. Minha mãe é assim, minha mãe é assim, eu não sou assim. Igualzinho, filho de peixe, peixinho é. Como diz o meu filho mais velho, a fruta não cai longe da árvore. Não cai, não cai. A origem da palavra temperamento, dentro da etimologia do latim, temperamentum,
procedente de temperare, que significa combinar em justas posições. É a mesma derivação de tempero e de temperança. E a Bíblia diz que a gente tem que ser temperante, né? O que é ser temperante? Ser paciente, suportar uns aos outros, relevar. O que o temperamento inclui? O nosso modo de perceber as coisas, o nosso modo de fazer escolhas, o nosso modo de nos relacionarmos com outras pessoas. Será que eu percebo as mesmas coisas que a minha esposa? Não. Porque o temperamento dela é um e o meu temperamento é outro. Será que eu faço as mesmas escolhas da minha esposa? Também não. Porque as escolhas dela são dentro do temperamento dela. E as minhas escolhas são dentro do meu temperamento. Será que eu me relaciono com o meu grupo de amigos, de familiares, de pessoas da igreja, da mesma maneira que a minha esposa se relaciona com os grupos dela? Não. Porque os nossos temperamentos são diferentes. Tem pessoas que gostam, por exemplo, da casa cheia. Tem pessoas que vivem uma vida mais reclusa, uma vida mais pacata, uma vida mais reservada. A teoria dos temperamentos, ela tem a sua origem com um filósofo em 5 a.C. chamado Empédocles. Empédocles faz a teoria da existência dos temperamentos quando ele afirma que existe uma natureza em nós que é composta por 4 elementos básicos. Por isso, 4 temperamentos: o ar, a terra, o fogo e a água. Dentro dessa perspectiva, ao longo dos anos, o Hipócrates, ele revoluciona com a teoria dos 4 humores. Hipócrates, já num segundo estágio da mesma teoria dos temperamentos, acrescentou a natureza como um todo, macrocosmo, deve se refletir na natureza, na constituição do homem, microcosmo. E segundo ele, esses elementos são representados num corpo humano sob a forma de 4 humores. Primeiro, sangue. Por isso, sanguíneos. Segundo, bilis negra. Por isso, os melancólicos. Terceiro, bilis amarela. Por isso, os coléricos. Fleuma. Por isso, os fleumáticos. Dentre esses 4 humores, esses 4 elementos, Hipócrates inicia uma teoria de que cada ser humano, microcosmo, tem um temperamento predominante. Claro que nós somos um mix dos 4 humores, dos 4 temperamentos, mas sempre tem um que predomina. Quais são os 4 tipos de temperamento? A denominação 4 tipos de temperamento, ela foi elaborada por um médico romano chamado Galiano. Cada um desses temperamentos tem pontos fortes
fortalezas, mas também tem pontos fracos, vulnerabilidades, fraquezas. Mas nenhuma pessoa apresenta características de um só temperamento. Nós somos um mix, embora possa haver predominância de um deles. Ou vai predominar em você o sanguíneo, ou o fleumático, ou o colérico, ou o melancólico. Mas nós temos um pouquinho de cada um. Mesmo com a predominância de um, que ocupa ali mais de 60%, e nós chamamos de temperamento. Agora, não tem temperamento melhor ou pior. Ah, eu sou fleumático, mas eu queria ser sanguíneo. Ah, eu sou colérico, mas eu queria ser melancólico. Não. Todos os temperamentos têm pontos positivos. Todos os temperamentos têm pontos negativos. O sanguíneo, ele é mais extrovertido, ele é mais sociável, ele é mais otimista. O colérico, ele é mais determinado, ele serve mais para ser líder, ele é mais impossível. O fleumático, ele é mais calmo, paciente, equilibrado. O melancólico, ele é mais analítico, tende ao perfeccionismo e ele é mais sensível. Todos têm defeitos, todos têm qualidades. Mas e se eu orar e pedir para o Espírito Santo mudar o meu temperamento? Eu não passo de melancólico para sanguíneo, não? Não. O temperamento é algo imutável. Nós já nascemos com ele, não muda. Temperamento e comportamento. Você está vendo várias pessoas ali? Eu não sei para onde elas estão olhando, mas cada um está tendo uma expressão dentro do seu temperamento. É a reação básica de cada pessoa, é a maneira de cada pessoa ver a vida. O comportamento do indivíduo varia de acordo com o seu temperamento. Comportamento é moldado por temperamento. Define a maneira básica da reação de cada um frente à vida, os obstáculos, bem como as suas dádivas. Ou seja, tem gente que vive o mesmo dilema que eu estou vivendo e mata no peito e sai jogando. E tem gente que faz uma tempestade num copo d'água e que cai em depressão. Com o mesmo problema, tá? Com a mesma situação adversa. Frente aos obstáculos, cada temperamento reage de uma forma única diante dos desafios da vida. Frente às dádivas, às bênçãos, cada um responde de maneira diferente às conquistas, às vitórias. Tem gente que fica muito feliz, muito empolgado quando recebe algo novo, quando tem uma vitória. Agora tem gente que diz: tudo bem, vamos partir para a próxima meta, vamos partir para o próximo objetivo. Ele nem desfruta daquele momento, daquela vitória, daquela conquista, e ele já está pensando em algo além daquilo. Na apostila, no seu material didático, tem esses gráficos aqui, ó, dos elementos, ar, terra, fogo e água, das propriedades, quente e úmido, frio e seco, quente e seco, frio e úmido, dos humores correspondentes, sangue, sanguíneo, bilis amarela, melancólico, bilis negra, colérico, fleuma, fleumático. Depois dá uma analisada lá no seu material didático. Tem também a variação dos temperamentos, de acordo com a rapidez e intensidade de cada um.
O colérico é mais rápido, é mais forte, é mais profundo, é mais amplo, é mais excitável, desagradável, ativo e retraído. O melancólico é mais forte, é mais lento, de acordo com a amplitude, a profundidade. É amplo e superficial, melancólico, de acordo com a excitabilidade e o afeto. É desagradável, mas também é calmo. Relacionando-se muito ativamente ou pouco ativamente, tem uma tendência de se aproximar muito ou de se afastar muito. É retraído e é inativo. O sanguíneo é rápido e fraco, é profundo e limitado, é excitado e agradável, é ativo e aproximado. Além das duas características, né, das três, que eu falei sobre o melancólico também. Já o fleumático é mais fraco, é mais lento, é mais limitado, é mais superficial, é mais agradável, é mais calmo, é mais aproximativo, mas também é inativo. Então aqui nós temos a intensidade de cada temperamento e a rapidez de cada temperamento. Essa tabela está no seu material didático. E ainda nós temos as virtudes e os defeitos, né? Todos eles têm pontos fortes e pontos fracos, fortalezas e debilidades. O colérico, ele é enérgico, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, é um líder nato, audacioso, autodisciplinado, decidido, gosta de desafio, gosta de desbravar, gosta do desconhecido. Já o melancólico é diferente. É habilidoso, é minucioso, é sensível, é perfeccionista, é idealista, é leal, é analítico, é dedicado, é introvertido, tem uma sensibilidade maior que os outros, tem um talento artístico. O sanguíneo é diferente, é comunicativo, é cordial, é extrovertido, é entusiasta, é afável, é simpático, é sincero, é compreensivo. E o fleumático é calmo, é tranquilo, é eficiente, é conservador, é prático, é líder, é bem equilibrado, é racional, tem um gosto refinado pelas coisas, trabalha bem sobre tensão, tem uma vida regrada, ele é bem humorado. Fleumáticos são pessoas bem humoradas. Pode ser até humorista, pode ser até comediante fleumático. Esses são os pontos fortes. Vocês sabiam que hoje os recrutadores de RH fazem uma leitura dos temperamentos até se a pessoa vai ser contratada para trabalhar numa repartição, a colocação da mesa dela, se vai ser perto da janela, se vai ser longe da porta, se vai ficar perto da porta onde toda hora entra e sai gente. Dentro desses 4 temperamentos. Mas também tem defeito, também tem ponto fraco. O colérico, ele é impaciente, prepotente, irado, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível, astucioso. O colérico guarda rancor, hein? Dificilmente ele pede desculpa. Você conhece alguém colérico? Eu conheço um montão. O melancólico já é diferente. É egoísta, é pessimista, é teórico, é confuso, é antissocial, é crítico, é hipocondríaco, adora um remédio. Tem uma farmacinha na casa dele. É vingativo,
é inflexível, é desconfiado. Desconfia até da sombra. É temeroso. Ofende-se facilmente. Ele não leva as coisas na brincadeira, não. É crítico. É inflexível. São pontos fracos do melancólico. E o sanguíneo? É instável emocionalmente, é volúvel, é indisciplinado, tem dificuldade de cumprir horário, toda hora chega atrasado nos compromissos. Sanguíneo. É impulsivo, é inseguro, é egocêntrico, só pensa nele. É barulhento, é exagerado, parece que chegou um furacão. Mas também é medroso. E por último, fleumático, calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, desconfiado também, pretensioso, introvertido, provocador, desmotivado em alguns momentos, ó vida, ó céus, ó azar, obstinado outras vezes, resistente, mas também moroso. Tá vendo como os temperamentos são diferentes? Tá vendo como as personalidades elas são diferentes? Tá vendo como o caráter é diferente? E é por isso que não existe ninguém igual a ninguém. Chegamos ao final da nossa aula número 3 de Psicologia Cristã. Vou deixar as minhas redes sociais para você que quiser falar comigo, seja lá no Instagram, você pode me seguir, seja lá no meu YouTube, de vez em quando eu coloco umas mensagens reflexivas, se inscreve lá, entra no meu canal, também o Facebook, não sei se você usa ainda, e o LinkedIn. Se você tiver qualquer dúvida da aula de hoje, é só você entrar em contato comigo pelo e-mail eduardo@fastef.com.br e eu tirarei todas as suas dúvidas. Um forte abraço, estaremos juntos na próxima aula, que será a aula de número 4. Até lá!